Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. No Senhor encontramos a fonte de nossa força e a sabedoria de que precisamos para darmos conta de nossas tarefas todas, fecundando nossas vidas na força do amor de Deus, tornando-nos instrumentos de um novo tempo, anunciando o reino de Deus e marcando os caminhos da sociedade com o sabor do Evangelho de Jesus. Suplicando esta graça, aqui nos congregamos ao redor de nossa Mãe Maria, a Mãe que nos acompanha, inspirando-nos a nos deixar encharcar pelas alegrias da Páscoa. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram." Amado irmão, amada irmã, os discípulos de Emaús estavam perplexos, testemunhavam: "Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já não são 3 dias passados e essas coisas que aconteceram. É verdade que algumas mulheres, diziam eles, do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele." Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Como comenta o evangelista Lucas, os discípulos estavam como que cegos e não o reconheceram. Foi quando então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que ele não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Jesus abrange o diálogo e pergunta: "O que foi? Explica-nos bem um trecho das homilias de São Gregório Magno." O Senhor apareceu aos 2 que caminhavam e que, não acreditando, dele falavam. Apareceu sem lhes mostrar uma fisionomia que eles reconhecessem. O Senhor realizou exteriormente aos olhos do corpo o que se passava neles interiormente aos olhos do coração. Em seu interior, com efeito, eles amavam e duvidavam. Exteriormente, porém, em presença deles, o Senhor não manifestava quem era. Amai a hospitalidade, irmãos e irmãs. Esta é uma grande lição que nos é ensinada. Amai as obras de caridade. É a ela que Paulo se refere quando diz: "Perseverai no amor fraterno. Não descuideis da hospitalidade, pois graças a ela alguns hospedaram anjos sem o perceber." A esse respeito, Pedro afirma: "Sede hospitaleiros uns com os outros sem reclamações." E a própria verdade diz: "Eu era estrangeiro e me recebeste em casa." E quando vier no dia do juízo, dirá: "Todas as vezes que fizeste isso a um desses mais pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes." Considerai, irmãos e irmãs, quão grande é a virtude da hospitalidade. Acolhei a Cristo em vossas mesas, para merecer de ser por ele acolhido no banquete eterno. Dai agora hospitalidade a Cristo, peregrino, a fim de que no dia do juízo ele não vos desconheça como peregrinos, mas com sua ajuda vos receba em seu reino como um dos seus, ele que vive e reina como Deus por todos os séculos dos séculos. Oremos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção,
implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.